unção exala o seu perfume, cheiro de santidade, pastores reunidos para adorar, vozes em unidade, o Espírito de Deus sopra em meu coração, paixão e devoção. Só eu sei o que passei até aqui. Quem achou, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito, e fareis que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Pai Santo e Deus amado, nós estamos na Tua presença, Deus. Não há melhor lugar para se estar, ó Deus, do que estar na Tua presença. A Tua palavra foi lida e a Tua palavra traz cura, renova, a Tua palavra transforma, a Tua palavra exorta, a Tua palavra, Senhor, põe de pé aquele que caiu, a Tua palavra derruba aquele que se exaltou, a Tua palavra traz vida, a Tua palavra, Senhor, cura ferida. A Tua palavra, Senhor, nos mostra o caminho, a Tua palavra nos fala, a Tua palavra nos responde, a Tua palavra, Senhor, muitas vezes nos bate, a Tua palavra nos faz crescer, ó Pai, a Tua palavra também nos faz diminuir, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ó Pai, e pela vivacidade e eficácia da Tua palavra, nessa noite fala aos nossos corações, ó Deus, como Te aprouver, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, faço minhas palavras de João Batista, quando ele disse: convém que eu diminua e o Senhor cresça. Tu és Senhor desse lugar, ó Pai. Brilha nesse altar, Senhor, para que toda a glória não seja dada a homem algum, mas sim dada àquele que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Ser entronizado nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, amém. Amém, queridos, pode se sentar, pode se acomodar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto que nós lemos, o profeta Ezequiel, no capítulo 36, do versículo 26, ele nos fala sobre restauração, ele fala sobre renovo, ele fala sobre reparação. Mas restaurar o quê? Reparar o quê? Só se restaura aquilo que se quebrou, só se repara aquilo que se perdeu? É exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, pela direção do Espírito de Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis, capítulo 2, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E após Deus ter criado o homem, Deus colocou o homem no jardim do Éden. E Deus deu de tudo de bom e do melhor para o homem. Deus deu os animais, Deus deu as árvores, os melhores alimentos, tudo que de mais puro, tudo que de mais sadio, tudo de mais qualidade que pode alguém receber, Adão tinha no Éden. Mas tudo isso não se equiparava, não se comparava com algo que Adão tinha diariamente, que era a presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que todos os dias, ao cair da tarde, Deus se manifestava, Deus aparecia, Deus encontrava-se com Adão. E ali eu acredito que tinha um momento de comunhão com Adão, mas diz a palavra do Senhor que certo dia Adão pecou. Adão, juntamente com sua esposa, juntamente com sua mulher, Eva, eles comeram do fruto que não devia comer, eles desobedeceram ao Senhor, eles deixaram de crer naquilo que Deus havia falado, porque o primeiro pecado não foi o pecado de desobediência, o primeiro pecado foi o pecado da incredulidade, porque Deus falou algo e eles não creram naquilo que Deus falou. E diz a palavra do Senhor que depois daquilo Deus retirou a sua presença. Deus não estava mais presente na terra, Deus não estava mais presente com Adão. E eu gostaria que você entendesse nessa noite que o nosso Deus é um Deus que se relaciona. O nosso Deus é um Deus que Ele se relaciona. E Deus agora não tinha mais como se relacionar com o homem. Por quê? Por causa do pecado do homem. Agora a terra tinha perdido a presença de Deus. A terra tinha perdido a presença de Deus. E o homem sem Deus, ele vai de mal a pior. O homem sem Deus, ele só faz coisas terríveis. E foi isso que aconteceu com aquela geração.
Eles começaram a fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor, até que Deus então decide destruir aquela geração. E Deus então vem no... Deus traz um dilúvio sobre a terra. Deus extirpa da terra toda a humanidade, exceto a família de Noé. Então Deus ali traz um recomeço, e através da família de Noé, Deus começa a criar uma nova geração, mas uma geração que ainda fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 12, que Deus então resolve chamar Abraão. Deus resolve criar para si um povo que tenha sua identidade, um povo a ser chamado pelo seu nome, um povo que levasse a presença de Deus, um povo a qual Deus podia ser lembrado por eles, um povo a qual Deus podia se manifestar no meio deles. Então Deus escolhe Abraão, tira Abraão da sua parentela, faz uma promessa a Abraão, uma promessa de uma terra prometida, uma promessa de ser pai de uma grande nação, de uma grande multidão. E todos nós conhecemos a história, que é isso que acontece. Abraão então se torna pai de uma grande nação. Primeiro vem o seu filho Isaac, depois o seu neto Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. E diz a palavra do Senhor que de Jacó vieram 12 filhos, também conhecido como as 12 tribos de Israel. O povo foi crescendo, mas Deus tinha planos maiores para aquele povo. E diz a palavra do Senhor que Deus permitiu que sobreviesse sobre aquele lugar uma grande fome. E um dos filhos de Jacó já estava no Egito, José, prisioneiro no Egito. E diz a palavra do Senhor que Deus usou José para dar a solução para aquele problema. Através da vida de José, a fome foi sanada naquela nação. E José, como prêmio daquilo, teve a permissão de Faraó que a sua família viesse então de Jerusalém, de Israel, para onde? Para o Egito. Diz a palavra do Senhor que 70 pessoas entraram no Egito. Deus agora tinha um povo, mas um povo pequeno. Deus então permite um cativeiro de 400 anos, mais ou menos 430 anos. E esse povo vai se multiplicando, esse povo vai crescendo, esse povo vai tomando força, esse povo vai tomando cara. E esse povo então começou a incomodar. E diz a palavra do Senhor que Deus não tinha se esquecido da sua promessa. E Deus então resolve tirar aquele povo do Egito e levar aquele povo para onde? Levar aquele povo para a terra prometida. Só que entre o cativeiro e a promessa tinha um deserto. Entre o cativeiro e a promessa tinha uma prova. Entre a luta e a bênção tem um vale. As nossas vidas também é assim. Diz a palavra do Senhor que Deus então suscita Moisés. No livro de Êxodo capítulo 3, nós vemos Deus se manifestando numa sarça ardente, falando com Moisés, chamando Moisés. Moisés então é levantado como libertador do povo. Moisés enfrenta Faraó. Moisés enfrenta a resistência do próprio povo. Mas aquilo que Deus quer fazer, ninguém pode impedir de fazer, quer o homem ou não, vai acontecer. E diz a palavra do Senhor que no livro de Êxodo capítulo 19, o povo já havia saído do Egito. E 3 meses depois de haver saído do Egito, Deus então desce na terra. Deus escolhe um lugar chamado Monte Sinai. E naquele lugar Deus fala com Moisés. Novamente Deus está visitando a terra e falando com um homem dele, falando com alguém. Deus novamente está se relacionando com o povo. E a palavra do Senhor nos diz que Deus falava com Moisés face a face. Era amigo de Deus, mas só com Moisés. E quando Deus vem em Êxodo capítulo 19, no Monte Sinai, aquele lugar fumegou, aquele lugar foi tomado de uma fumaça, aquele lugar foi tomado de uma situação diferente que ninguém havia visto ainda. O povo todo se alarmou. Então Deus permite que Moisés deixe o povo ir ao pé do monte, mas limitava o povo de subir. E Deus então fala com Moisés, e Deus fala para Moisés: ei Moisés, eu quero habitar no meio do povo, eu quero estar no meio do povo, eu quero voltar a me relacionar com o povo. Mas para isso você vai ter que fazer para mim um tabernáculo. Você vai ter que construir algo para mim. Você vai ter que construir um lugar de habitação, para que eu possa manifestar a minha glória, para que eu possa visitar o meu povo. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Êxodo capítulo 25, que Deus dá as coordenadas de como Ele queria que fosse o tabernáculo. Deus fala acerca dos materiais. Deus fala do tipo do tecido, o tipo da madeira, o tipo do ouro, o tipo da prata, o tipo do bronze, o tipo do ferro. Deus fala da arca. Deus fala da bacia. Deus fala do propiciatório. Deus fala da mesa.
Deus fala da arca da aliança, Deus fala do santo, Deus fala as medidas, Deus fala as proporções, Deus fala o jeito certinho que Ele queria que fosse, meu irmão. Diz a palavra do Senhor que Moisés segue tudo à risca. Moisés faz do jeito de Deus. Moisés não troca nada daquilo que Deus havia mandado. Quando tudo está pronto, a palavra do Senhor nos diz que Moisés então entra, sacrifica naquele lugar. E quando tudo está do jeito que Deus queria que estivesse, Deus então manifesta a sua glória. No livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 35, diz a palavra do Senhor que a glória de Deus desce sobre o tabernáculo. Uma fumaça toma conta daquele lugar. Então eu vejo que novamente Deus está no meio do povo. A presença de Deus que havia ido embora agora está novamente no meio do povo através do tabernáculo, através de um lugar que Deus havia mandado que se fizesse. Deus habitava no meio do povo. Ei, só que diz a palavra do Senhor que o tabernáculo não era um lugar de habitação permanente de Deus, era um lugar que Deus habitava de maneira provisória. Por quê? Porque o tabernáculo era provisório. Eu fui entender, querido, estudando as Sagradas Escrituras, por quê que Deus não habitava no tabernáculo. Por que Deus só visitava o tabernáculo? Porque o tabernáculo não estava numa terra exclusiva de Deus. O tabernáculo estava no deserto, e o deserto era um lugar onde muitos povos passavam. E muitos povos passavam, muitos povos, muitos deuses, muitas adorações, muitas abominações. Então Deus visita lugar onde há abominação, mas Deus não habita em lugar que há abominação. Passa-se o tempo, vem então a conquista da Canaã celestial, ou melhor, da Canaã prometida. Vem a conquista da terra prometida. Moisés é levado ao céu, Josué assume, tomam a terra, vence os inimigos. E com o passar do tempo entra a época dos reis, a época da monarquia. Vem então os reis. A palavra do Senhor nos diz: muda-se o governo. Vem primeiro o rei Saul, depois vem o rei Davi. E Davi tinha no coração de construir o templo, porque Deus agora queria algo maior, Deus agora queria algo melhor, Deus agora queria algo mais fundamentado, Deus queria algo mais duradouro agora. Deus está melhorando, Deus está firmando a sua presença no meio do povo. Então Deus fala que quer um templo. Davi então arruma tudo para o templo. Davi arruma todos os materiais, Davi arruma o ouro, Davi arruma as madeiras novamente, Davi arruma tudo, os tecidos. O ouro não era ouro qualquer, era um ouro de Ofir, o lugar que tinha o melhor ouro da terra. Ei, Deus não se contenta com pouco, querido, entenda isso. Muitas vezes nós temos dado tão pouco para Deus, e Deus tem esperado tanto de nós. Tudo do bom e do melhor, as pedras preciosas, o mármore, as madeiras, os cedros, tudo Davi preparou. Mas quando Davi foi começar a construir, Deus disse: não, você não pode construir um templo para mim, porque a sua mão já derramou sangue. A sua mão não é digna de construir um templo para mim. Ei, Deus não habitaria num templo feito por mãos de alguém que já houvesse derramado sangue. Então Deus espera ser levantado Salomão, o filho de Davi, o rei descendente de Davi, agora é levantado. E diz a palavra do Senhor que por ordem de Deus, novamente, Deus fala o jeito que Ele queria, as medidas, as formas, os materiais. E diz a palavra do Senhor em 1 Crônicas capítulo 29, onde é o anúncio da construção do templo. E em 2 Crônicas capítulo 3, o templo começa a ser construído. Tudo do jeito de Deus, tudo da maneira de Deus, tudo conforme Deus havia ordenado. A palavra do Senhor nos diz, 2 Crônicas capítulo 7, versículo de número 2, que quando tudo estava do jeito que Deus queria, 490 anos depois da construção do tabernáculo, o templo ele é
finalizado. 490 anos depois da construção do tabernáculo, Deus agora tem um templo. E diz a palavra do Senhor, que Salomão, ele entra no templo, juntamente com os sacerdotes, sacrifica no templo. Quando Deus é adorado no templo, junto com os levitas, junto com os tocadores de flauta, de harpa, quando a glória de Deus começa a descer naquele lugar, quando a glória de Deus começa a tomar, encher aquele lugar, diz a palavra do Senhor que as pessoas que estavam ali não se seguraram sobre seus pés. Diz a palavra de Deus que as pessoas que estavam ali não puderam enxergar mais um palmo diante do seu nariz, porque a glória de Deus tomou aquele lugar. E agora Deus está habitando aonde? Templo. Deus vem no monte. Do monte Deus vem no tabernáculo. Do tabernáculo agora Deus tem um templo, um lugar suntuoso, um lugar que nem de longe parece o templo que tem lá em São Paulo, idólatra. Não é aquilo. É algo maravilhoso. É algo onde a glória de Deus se manifestava. É algo onde a palavra do Senhor diz: se alguém pecar e clamar a mim dentro desse templo, eu ouvirei, perdoarei. É um lugar onde Deus agora habitava. É um lugar onde a glória de Deus era manifesta. Mas diz a palavra do Senhor, Salomão morreu e vieram os descendentes. Dentre eles, nós conhecemos um deles, chamado Ezequias, um rei que não fez tudo o que era bom aos olhos do Senhor, não. E de repente ele foi acometido de uma enfermidade. E Deus então manda um profeta. E esse profeta vai na casa dele e diz assim: ei, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Diz a palavra do Senhor, quando o profeta Isaías sai, ele vira para a parede, se arrepende e ora e chora, e Deus ouve a oração dele. E Deus então manda o profeta voltar. E quando o profeta volta, Deus diz da parte, o profeta diz da parte de Deus: ei, Deus manda dizer para você que ele coloca 15 anos na sua vida. Deus ouviu a oração, Deus viu o arrependimento, Deus viu as lágrimas daquele homem, e Deus então colocou mais 15 anos de vida para ele. Porém, meu irmão, ele viveu mais 15 anos, só que ele se esqueceu de um detalhe. Ele se esqueceu de colocar a casa em ordem. Quantas vezes nós pedimos alguma coisa para Deus, fazemos promessa para Deus, votos para Deus, Deus responde a nossa oração e nós esquecemos de cumprir aquilo que Deus, ou aquilo que nós falamos para Deus. Dentre os filhos de Ezequias nasceu Manassés. Manassés, sucessor de Ezequias, reinou, e diz a palavra do Senhor que ele fez extremamente o que era mal aos olhos do Senhor. E a partir das atitudes de Manassés, Deus então resolve levar o povo ao cativeiro. E a Bíblia fala claramente que tudo isso foi gerado no coração de Deus por causa das atitudes de Manassés. Deus então diz ao povo que vai levá-lo ao cativeiro por 70 anos. Por quê? Porque o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. O povo então é levado cativo para a Babilônia. E um dos textos, um dos trechos mais tristes da Bíblia, um dos textos mais tristes das Sagradas Escrituras, nós encontramos, olhe para mim, no livro de Ezequiel, capítulo número 10, quando a palavra do Senhor nos diz que o povo já havia sido levado ao cativeiro. Nabucodonosor já estava destruindo o templo. Mas no capítulo 10 do livro de Ezequiel, a palavra do Senhor diz assim: que a glória de Deus foi retirada. A glória de Deus se retirou do templo. A glória de Deus, a presença de Deus foi retirada. Agora o povo de Deus, o povo eleito, o povo que tinha a marca da promessa, não tinha mais o Deus da promessa. Ei,
Muito melhor do que você ter uma promessa é você ter o Deus da promessa. Muito melhor do que você ter uma promessa, uma bênção, é melhor você ter o Deus da bênção, Deus da vitória. A palavra do Senhor nos diz em Ezequiel capítulo 10 que 4 seres viventes desceram, 4 querubins, e a glória de Deus foi levada daquele lugar. A glória de Deus foi retirada do meio do povo, e agora o povo perdeu o que? A presença de Deus. E o que diferenciava o povo de Deus dos demais era a presença de Deus. Porque na travessia do deserto, meu irmão, o povo de Israel não era conhecido por lutar bem. O povo de Israel não era conhecido por ser um povo grande. O povo de Israel não era conhecido por ter armas boas, um bom exército, não. O povo de Deus era conhecido por ter a presença de Deus. Quando você via um povo que servia a Baal, eles vinham e traziam uma imagem de Baal. Quando você via um povo que servia a Moloque, eles vinham e traziam uma imagem de Moloque. Quando você via um povo que vinha que servia a Astarote, eles traziam uma estátua de Astarote. Mas quando vinha o povo de Deus, Deus estava no meio. Deus não era carregado, pelo contrário, eles eram guiados pela presença de Deus. E quando o povo perdeu a presença de Deus, eles perderam tudo. Eles foram lançados num cativeiro e não tinham a presença de Deus. Se tornaram insignificantes, se tornaram sem identidade, se tornaram como um povo qualquer. E lá atrás, em Êxodo capítulo de número 33, Moisés já havia previsto isso. Moisés já havia percebido isso, quando Deus havia desagradado o povo, ou melhor, quando o povo havia desagradado a Deus, e Moisés ia peregrinar com o povo, e Deus disse para Moisés: ei Moisés, vai, o meu anjo irá adiante, eu darei livramento, não vai faltar comida, a minha nuvem vai, o meu fogo vai, mas eu não irei contigo. Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui. Porque Moisés sabia que o povo sem a presença era um povo vulnerável. O povo sem Deus era nada. O povo sem Deus não poderia dar um passo, porque seria um passo em falso. O povo sem Deus não poderia enfrentar o inimigo, por pior que fosse. Porque isso aconteceu quando tomaram a terra prometida, derrotaram Jericó, um povo grande, um povo forte. Pela glória de Deus as muralhas caíram, e quando caíram, mediante o poder de Deus, pecaram contra Deus, e Deus então tirou a mão do meio do povo. Então eles foram enfrentar uma cidade pequenininha chamada Ai. A palavra do Senhor diz que Josué olhou o tamanho de Ai e disse assim: pode mandar um exército menor, nós vamos vencer. E eles foram, e foram derrotados por um inimigo pequenininho. Por quê? Porque o inimigo triunfou? Não, porque eles não tinham a presença de Deus. Sem a presença de Deus, Israel não era nada. Sem a presença de Deus, Israel não se diferenciava de ninguém. Sem a presença de Deus, Israel passava desapercebido. Sem a presença de Deus, Israel era vulnerável. A glória de Deus havia se retirado do templo. Voltando para Ezequiel capítulo 10, o povo estava cativo. Mas então Deus, pela sua misericórdia, Deus levanta Ezequiel no meio do cativeiro. Deus levanta Ezequiel no meio da Babilônia, e Deus promete restauração. E no texto que nós vemos, ele diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Tirarei a dureza do coração, e colocarei um coração maleável, um coração tratável, um coração que se possa modelar. E quando está falando de coração, aqui nós estamos falando de órgão, está falando de alma.
Está falando de coração, está falando de interior. E ele diz: porei dentro de vós o meu Espírito, meu Deus, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos. Mas como isso poderia acontecer se o povo estava cativo? Como isso poderia acontecer agora? Passaram-se anos e mais anos, e Deus então resolve mudar a história do homem. Deus novamente quer se relacionar com o homem. E havia uma promessa no livro de Isaías que dizia que ele enviaria o Emanuel, que significa Deus conosco. Diz a palavra do Senhor que ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus. Não, eu acho que vocês entenderam. Ele enviou Jesus. Vire para o seu irmão e diga: ele enviou Jesus. Ei, vire para o seu irmão e diga assim: mais do que um carro, mais do que uma casa, mais do que dinheiro, mais do que sucesso, Jesus. Jesus. Deus escolhe uma mulher virgem chamada Maria. O anjo a visita e ela concebe do Espírito Santo, e ela dá à luz a um filho. E quando esse menino nasce, se cumpre a profecia de Isaías, o profeta messiânico do Antigo Testamento. Deus agora está conosco. Uau! Quando Deus quer mudar uma aliança, substituir uma aliança por uma nova aliança, tem que ter sacrifício. Toda aliança na história da Bíblia é marcada por sacrifícios. Foi assim a aliança de Deus com Abraão, foi assim a aliança de Deus com Moisés, e agora uma nova aliança estava prestes a acontecer. Precisava haver um sacrifício. Mas que sacrifício esse? Deus estava farto de sacrifício de animais. Deus estava farto de sangue de cordeiro, boi, pomba. Deus não queria mais isso. Deus agora resolve um sacrifício que ia servir de uma vez por todas. Um sacrifício vicário, um sacrifício, meu irmão, puro, de um cordeiro santo, imaculado, sem defeitos. Porque até isso o povo já havia começado a dar para Deus. No livro de Malaquias você vai encontrar que o povo agora não está sacrificando mais a melhor ovelha, o povo não está sacrificando mais o melhor boi. O povo estava dando para Deus o que? Ovelha aleijada, boi defeituoso. Posso ser radical aqui? O que você tem dado para Deus? Que adoração você tem dado para Deus? Será que a sua adoração não está faltando uma perna, não? Será que a tua adoração não está faltando um braço, não? Será que a tua adoração não está defeituosa, não? Será que a tua adoração não está faltando um pedaço? Porque Deus começou a abominar. Se você ler no livro de Malaquias, você vai encontrar isso. Estavam dando animais defeituosos. Vai para o livro de Êxodo. A última praga, Deus quer o primogênito, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Passaram-se os anos, agora o povo estava dando o quê? Nem o primogênito, nem sem defeito, estava dando aleijado. Só que eu e você precisamos entender, meu irmão, que a cultura pode mudar, a situação financeira pode mudar, os governos podem mudar, mas Deus não muda.
O Deus que queria ser adorado em Êxodo é o mesmo Deus que quer ser adorado em Malaquias. Passaram-se anos, passaram-se, mas quem mudou foi o homem, não Deus. Ei, por que Deus é obrigado a entender sua falta de tempo? Por que Deus é obrigado a entender se não dá tempo de vir no culto? Não dá tempo de ir na vigília, não dá tempo de orar? Por quê? Por que será que Deus é obrigado a ouvir as minhas desculpas? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom, eu vou dar para Deus de qualquer jeito. Não pode ser um cabritinho sonso aqui. Pode ser um boi cego, pode ser. Por que eu vou dar para Deus ele? Já tentei vender, ninguém quer, pastor. Para comer não presta, para reproduzir não presta. Ah, vou dar para Deus então. Quantas vezes nós temos dado para Deus o troco? Eu não estou falando de dinheiro. Quantas vezes nós temos dado para Deus o troco do nosso tempo, o troco da nossa vida, o troco da nossa adoração? Ei, eu preciso e você precisa entender que Deus é perfeitamente santo, 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 imutável, eterno, não muda, não degrada, não fica perdido no tempo. Deus é santo. Agora, por quê nós agimos para com Deus como se Ele não fosse? Deus envia Jesus para estabelecer uma nova aliança, uma aliança que não era agora passageira, uma aliança que não era temporal, mas uma aliança chamada aliança eterna. Diz a palavra do Senhor que Jesus é dado, ou se dá, na cruz do Calvário por mim e por você. Se cumpre a profecia de Isaías novamente, quando diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Ele morreu numa cruz que não era dele, muito menos de Barrabás. Ele morreu numa cruz que era minha. Ele morreu numa cruz que era sua. Ele morreu numa cruz que era nossa. O sangue dele foi derramado até a última gota. A nova aliança havia se firmado, a nova aliança havia sido concretizada. Jesus morreu, foi sepultado. Terceiro dia, Ele ressuscitou. Terceiro dia, Ele ressuscitou. Não, quando você começar a glorificar, eu paro de falar. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, meu irmão. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aí eu vou falar. A gente está tão intoxicado por bater palma por tanta besteira e tanta coisa, que quando nós falamos palavra de vida eterna passa desapercebido, né? Nós glorificamos tanta coisa, quando vem palavra de vida eterna nós... Jesus ressuscitou. Diz a palavra do Senhor que Ele foi levado aos céus. Mas antes disso,
antes de ser levado ao céu. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, que tinha uma promessa. Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. A palavra do Senhor nos diz que Jesus ascende. E o livro de Atos, capítulo 2, marca a descida do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E agora o Espírito Santo está no meio do povo. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Olha o que Paulo vem nos falar agora. 2 Coríntios 6,16, amém? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós, diga nós, somos santuários de Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Quem? Senhor o quê? Senhor o Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. O que a palavra está nos dizendo agora? Que através da nova aliança, Deus envia o seu Santo Espírito, que é o próprio Deus, e Ele agora não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele agora habita dentro do homem. Ele agora habita dentro do homem. Tanto que Paulo vem falando aos Coríntios: vós sois santuário de Deus. Vós sois santuário de Deus. Ei, o Espírito Santo veio habitar. Abre Atos 17, 24. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui, escrita por Lucas. Olha isso. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos. Na nova aliança, na aliança da graça, a dispensação da graça, Deus agora, através do seu Santo Espírito, não habita
mas em templos feitos por mãos de homens. Agora Deus habita dentro do homem. Ei, isso parece maravilhoso, e é maravilhoso. Isso parece estupendo, e é estupendo. Só que existe uma coisa, meu irmão, que nós não podemos negligenciar nisso tudo. Como eu disse no começo, o nosso Deus não mudou. Amém ou não amém? O nosso Deus não mudou. Agora imagine você, quando Deus chama Moisés no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, Deus fala para Moisés: eu vou habitar no meio do povo. Tu vais fazer para mim um tabernáculo. Mas não é qualquer tabernáculo. É um tabernáculo da medida tal, do jeito tal, da maneira tal, com a cortina tal, o linho tal, o ouro tal, a pedra preciosa tal, a pedra tal, tamanho tal, a altura tal, no lugar tal. Vai ter isso, isso, aquilo. Vai ter a mesa, vai ter a pia de bronze, vai ter o propiciatório, vai ter o lugar santo do santo, vai ter a arca da aliança com 2 querubins, vai ter a mesa dos pães, vai ter o altar do holocausto, vai ter o lugar lá fora, vai ter o lugar onde o sacerdote entra, onde o levita fica, onde o sumo sacerdote entra. Moisés, faz assim, do jeito que eu estou falando. Se tudo tiver do jeito que eu estou falando, quando Deus levanta Davi e posteriormente Salomão, Deus fala para Salomão e antes fala para Davi: Davi, eu quero o ouro de Ofir, eu quero o cedro do Líbano, eu quero a pedra tal, eu quero o mármore tal, cortina tal, eu quero tantas colunas, em cima da coluna eu quero tantas romãs, eu quero que o templo seja assim, eu quero que lá fora tenha a bacia, eu quero que lá fora tenha a pia de bronze, eu quero que lá fora tenha um mar, eu quero que lá fora tenha um mar de fundição, eu quero que tenha o santo dos santos, eu quero que tenha lugar para colocar a arca, eu quero que tenha um lugar para os levitas, eu quero que tenha também o altar. Davi, eu quero tudo, Davi, Salomão, eu quero tudo isso. E se tudo tiver do jeito que eu quero, aí quando Deus olha para mim e para você, meu irmão, por que será que nós pensamos que Deus vai habitar em nós, se nós não estivermos do jeito que Ele quer? Por que será que eu corro isso, ou cometo o erro de pensar que Deus habita, o Espírito de Deus habita em mim, sou templo do Espírito, aleluia, glória a Deus, se eu não estou seguindo os padrões dele? Por que será que eu cometo a besteira, o erro de achar que o Espírito de Deus vai habitar em mim se eu tiver com uma vida de ponta cabeça? Se uma simples medida no Antigo Testamento, se um simples tecido diferente já era o bastante para que Deus não visitasse, por que será que agora eu acho que Deus vai me visitar ou habitar em mim com a minha vida de qualquer jeito? Ah, pastor, mas já estamos na época da graça. Ei, não confunda a graça com bagunça. Graça não é bagunça. Eu não posso usar a graça para pecar. Ah, eu estou pecando, você está em pecado, irmão, mas eu estou na época da graça. Não. Se eu estou na época da graça, significa a misericórdia do Senhor me proporcionou mudança, a estar do jeito de Deus, a estar da maneira de Deus. Para o Espírito Santo habitar, uma obra tem que ser feita. Primeira obra, a obra de regeneração, onde nós nascemos de novo. Entenda uma coisa, querido, o salário do pecado é a subentende-se que quem pega está, quem peca está.
Como pode um morto vir a Deus se ele está morto? Morto tem vontade própria? Sim ou não? Não. Um morto pode ir no meio do cortejo dizer assim: não quero ser sepultado. Pode. Um morto, ele não age por vontade própria, tem que ter intervenção de alguém. Então, para eu nascer de novo, tem que ter a ação do Espírito Santo na minha vida. Ei! Como eu vou reconhecer o meu pecado se eu estou morto? Como que eu vou reconhecer a minha situação? Como que eu vou desejar a Deus se eu estou morto? Então a primeira obra do Espírito de Deus na vida do homem é a regeneração, gerar de novo, nascer de novo. Preguei sobre isso alguns dias atrás. Novo nascimento. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verás o reino de Deus. Jesus falando para Nicodemos. Então a primeira obra, querido, é obra de regeneração, é ser gerado de novo. Pecado ficou para trás, vida errada ficou para trás. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda obra, a obra de conversão. É onde nós reconhecemos a nossa situação de Deus. Para isso precisamos estar vivos. Para estar vivos precisamos nascer de novo. Obra do Espírito. Segunda obra do Espírito, conversão. É onde nós reconhecemos a nossa situação diante de Deus. Reconhecemos que sem Deus nós não somos. Sem Deus nós não somos ninguém. Sem Deus somos os mais miseráveis dos homens. Sem Deus, meu irmão, somos o pior que existe nessa terra. Então é a obra da conversão. É a obra que nós deixamos. Criamos nojo pelo pecado. Deixamos de andar na direção contrária de Deus e voltamos e começamos a andar na direção de Deus. A terceira obra é a obra que começa aqui e termina lá. É a obra da santificação. É onde o Espírito de Deus nos santifica. E é onde nós vamos melhorando. É onde nós vamos cada dia mais nos tornando, nos recobrando, nos retornando à imagem e semelhança de Deus. Isso é obra do Espírito. Isso é obra de quem é santo. O Espírito é santo. A marca do povo do Antigo Testamento era a circuncisão, que era na carne, era por fora. A marca do povo do Novo Testamento, da nova aliança, eu e você, é no coração, é por dentro. As pessoas olharem para mim, talvez a minha fisionomia seja igual de todo mundo, mas verem em mim e em você uma atitude diferente. É quando as pessoas olham para mim e para você, meu irmão, encontra algo diferente. É uma obra de santificação, sem a qual ninguém, eu disse ninguém, verá a Deus. Porque que muitas vezes nós achamos que Deus vai habitar em nós. Ah, vou ser cheio do Espírito Santo, sou cheio do Espírito Santo, mas se eu continuo no pecado, meu irmão, eu ouso a dizer nessa noite, é impossível. Se a minha vida ainda é uma vida errada, minha vida ainda é uma vida torta, eu não posso dizer que sou cheio do Espírito Santo. Porque se eu estou em pecado, significa que eu estou imundo. E se eu estou imundo, significa que Deus não vai habitar dentro de mim. Como está a tua vida nessa noite, querido? Como está a tua vida nessa noite? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus, que vós não sois de vós mesmos, e que vós não sois de vós mesmos. Ei, vire para essa pessoa linda do seu lado e diga assim para ela: ei, você não é de você mesmo. Você não é de você mesmo. Você não é de você mesmo. Paulo diz a Coríntios: ei, acaso não sabeis que não sois de vós mesmos? Ainda em Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 ele diz: o mesmo Deus da paz e o vos santifique em tudo. Olha aí, quem santifica o homem? Vou ler de novo: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer algo aqui, meu irmão, que eu confesso que eu não me lembro de ter ouvido em cima de um púlpito. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu confesso não ter ouvido. Se eu ouvi, me perdoe. Se alguém já pregou isso, me perdoe, que eu esqueci. Como está teu corpo hoje? Está teu corpo? É a carcaça mesmo que eu estou falando. O que você tem feito com ele? O que você tem feito com o seu corpo? Você tem exposto ele? Você tem exposto o teu corpo? Ou você tem conservado ele? Ei, mulher, a tua nudez, você tem exposto ela? Para quem? O teu marido? Amém. Para qualquer outra pessoa? Misericórdia. Agora é uma moda de enviar nudes, né? Vai enviar nude. Tira uma foto nua e manda. Isso é do capeta. Do capeta isso. O que você tem feito com o seu corpo? Talvez você tenha degradado o seu corpo. Como? Fazendo marca nele. Você tem marcado o seu corpo? Você sabe do que eu estou falando? É isso mesmo que você pensou. Você tem feito marca nele? Ei, vou ler de novo para não dizer que sou eu, tá? O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo, tricotomia. Corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Até quando? Até a vinda do Senhor. O que você tem feito com o seu corpo? Tem deixado qualquer pessoa passar a mão nele? Ei, moça. Ei, mulher. O que você tem feito? Ei, homem, o que você tem feito com o seu corpo? O que você tem colocado na tua boca aí? Que está destruindo o seu corpo. Estou falando de bebida. Estou falando de cigarro. Estou falando de droga. Estou falando de anabolizante. Ei! Você tem conservado o seu corpo, querido? Ei, que roupa você tem vestido? Roupas que conservam ou roupas que expõem? O que você tem feito com o teu corpo? O que você tem feito com o teu corpo? Se você tiver esse versículo, meu irmão, gravado no teu coração: mantenham irrepreensíveis o vosso corpo, alma e espírito até a vinda do Senhor Jesus. Muitas coisas você vai deixar de fazer.
usar, beber, fumar, cheirar, ir, marcar. E com a tua alma? O que você tem feito com a tua alma? Com os teus sentimentos? Você tem perdoado? Você tem perdoado? Perdão fala na alma. Aquela pessoa que te magoou, você tem perdoado? Caluniou, você tem perdoado? Você tem pedido perdão para as pessoas que você feriu? Você tem se retratado? Você tem se retratado diante dos erros que você tem feito? Foi citado aqui ontem na mensagem, vou citar de novo. Muitas vezes nós não estamos entendendo bem perdão. Quando Zaqueu adquiriu perdão da parte de Jesus, Zaqueu foi perdoado e Zaqueu retratou o erro. Retratou o erro. Ele voltou para cada um e devolveu. E devolveu tudo aquilo que ele tinha roubado. Em outras palavras, ele voltou e pediu desculpa. E devolveu. Ele pagou. Ele pagou. O que você tem feito? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Só 7 pessoas. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? O que você tem feito com a sua alma? Esse sentimento que você traz desde criança, ressentimento, ódio, amargura, trauma. Ei, Paulo é claro: mantenha irrepreensível o vosso corpo e a vossa alma e o vosso espírito. Entenda uma coisa: tudo que atinge o meu corpo nem sempre atinge a minha alma. Tudo que atinge minha alma nem sempre atinge meu corpo. Mas tudo que atinge meu corpo e a minha alma atinge o meu espírito. Porque o meu espírito é a minha essência, é aquilo com o qual eu me relaciono com Deus. Como está o teu espírito? Será que nós temos nos preparado para ser a habitação do Espírito de Deus? Ou será que nós estamos achando que tá bom do jeito que está? Campanha do avivamento. Aviva, Senhor, no meu ano. E o agente do avivamento é o Espírito Santo de Deus. E a obra do Espírito Santo de Deus se resume em regeneração, conversão, santificação. E aí? Quando nós seremos avivados? Quando nós formos cheios do Espírito Santo. Quando nós seremos cheios do Espírito Santo? Quando nós estivermos aptos a sermos habitados por Ele. Queridos, tem algo que eu achei lindo da parte de Deus. Quando Deus olhava para a terra, Deus via tudo errado. Tudo errado. Deus via pecado, Deus via imundícia, Deus via idolatria, Deus via erro, Deus via homicídio, Deus via tudo errado. Mas quando Deus olhava para o tabernáculo, Ele via um lugar onde Ele poderia estar. Quando Deus olhava para o templo, Deus olhava ao redor e via o que? Sangue, guerra, morte, mentira, corrupção, dissolução, adultério, fornicação. Deus via orgulho, Deus via tudo errado. Mas quando Deus olhava para o templo, Ele via um lugar onde Ele podia habitar. Quando Deus olha para a terra hoje, Deus encontra corrupção, adultério, mentira, heresia, pessoas falando o que Deus não mandou falar, profetas profetizando em nome do Senhor aquilo que
o Senhor não mandou falar isso, é abominável para Deus. Mas Deus tem que olhar para mim e para você e encontrar em mim e em você um lugar onde, em meio a tudo isso, onde em meio à podridão, onde em meio ao pecado, Ele tem que olhar para mim e para você e achar em nós um lugar onde Ele pode habitar. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu não sei como está a sua vida hoje. Mas eu quero te dizer, o pior que a tua vida esteja, Deus ainda quer habitar em você. Você pode virar para o seu irmão e dizer assim para ele: Deus quer habitar em você. Você pode ser profeta e dizer assim: apesar de tudo, Deus quer habitar em você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deus sai do Éden. Reaparece no Monte Sinai. Lugar de visitação. Do Monte Sinai Deus vem para o tabernáculo, lugar de habitação provisório. Do tabernáculo Deus vai para o templo, lugar de habitação sólido, mas não eterno. Do templo Deus quer estar dentro de você, com uma ressalva: para nunca mais sair. Eu acho que você não entendeu. Para nunca mais sair. Mas eu quero te perguntar nessa noite o que precisa mudar na sua vida. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico. E eu gostaria que você não louvasse agora, deixasse só a equipe de louvor. Nesse momento você venha ajustar a tua vida diante de Deus. Se você achar necessário dobrar o seu joelho, faça isso. Se você quiser vir aqui na frente, venha. Mas você não pode. A única coisa que você não pode é sair daqui do jeito que você entrou. O Espírito de Deus quer habitar na sua vida. A presença do Senhor quer ser real na tua vida. O avivamento só vai acontecer, meu irmão, meu Deus, quando você estiver cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando do avivamento de gritaria, do avivamento de pula-pula, roda-roda. Eu creio nisso, creio, grito, pulo e rodo também. Mas o avivamento não é isso. O avivamento, meu irmão, é você fazer a diferença, ser cheio do Espírito Santo. O avivamento é você ser guiado pelo Espírito de Deus. O avivamento, meu irmão, é você levar o Evangelho, muito mais que com as suas palavras, mas com as suas atitudes. O avivamento é você marcar essa geração. O avivamento é você deixar um legado. Feche os seus olhos. Você precisa falar com Deus agora. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Fale com Deus, fale com Deus. A minha
minha glória é fazer com que conheçam a Ti. É o momento de você falar com Deus. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, Meu Deus, para que Tu cresça, Meu Deus, Senhor, meu Deus, meu mais Deus. e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde. Feche seus olhos, fale com Deus. Teus olhos me vê, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Continue com seus olhos fechados, falando com Deus. Se você lembra, no meio da mensagem eu disse que Deus enviou Jesus para salvar, para nos ligar de volta com Deus. Sermos justificados com o sangue dele. Nada do que nós fizéssemos poderia nos justificar diante de Deus. Só o sangue de Cristo. Mas para que isso seja real na minha e na sua vida, nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você está aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida para Jesus. Talvez você está aqui nessa noite e ainda não reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Eu quero dizer para você que hoje é a noite que o Senhor preparou para isso. Você que está aqui e nunca reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, nunca aceitou Jesus como Senhor e quer fazer isso hoje, dê um sinal com a sua mão. Se existe alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje, dê um sinal com a sua mão. Eu quero te ver. Jesus pode salvar a tua vida, Jesus pode mudar a tua história. Existe alguém aqui, dê um sinal, eu quero te ver, que quer entregar a vida para Jesus hoje, reconhecer Jesus como Senhor. Levante sua mão, eu quero te ver. Eu tenho uma vida, cadê a segunda? Cadê a segunda vida que quer entregar-se para Jesus hoje? Não resista. Não perca a oportunidade. Eu tenho uma, cadê a segunda? Levante sua mão, eu quero te ver. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui na frente, querido, eu quero orar com você. Vem aqui, eu quero. Alguém vem com ele, alguém vem com ele. Oh, glória. Continue com os seus olhos fechados. Não abre os seus olhos, não. Pastor Lúcio, ora com ele, por favor. Ora com ele, por favor. Isso, pode ficar aí, pode ficar aí, pode ficar aí. Ele vai orar. Pode ficar aí. Existe mais alguém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nós precisamos mudar de vida.
mudar. Deus quer habitar em você. O Espírito de Deus quer habitar na sua vida, meu querido, mas para isso, nós precisamos estar agindo segundo a vontade dEle, não segundo a nossa, não segundo a minha. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Você pode declarar isso. Você pode declarar isso. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Chega a tua voz, chega a tua voz, chega a tua voz. Tua presença é o meu prazer. 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 Sabe, queridos, entenda uma coisa. A igreja de Cristo não pode ser reconhecida pelo seu tamanho. A igreja de Cristo não pode ser reconhecida pelo número de membros. A igreja de Cristo não pode ser reconhecida pelo seu poder aquisitivo. A igreja de Cristo não pode ser reconhecida por ter alguém famoso lá ou não. A igreja de Cristo tem que ser reconhecida pelo fato de ser portadora da presença. Glória a Deus. Pelo fato de ser portadora da presença de Deus. Muitas vezes nós buscamos tantas coisas. Muitas vezes nós buscamos isso ou aquilo, oramos por isso, oramos por aquilo, e nos esquecemos que tudo isso vai passar. Muitas vezes nós estamos planejando tanto aqui, quando na verdade Deus está planejando tudo lá. Nós estamos planejando tanto aqui, e Deus está sonhando lá, planejando lá. Muitas vezes nós estamos vivendo tanto pelo aqui, pelo agora, quando na verdade o Espírito de Deus está do lado de fora, querendo habitar em mim e em você. Mas estamos tão cheios, tão cheios, tão cheios, tão cheios de tantas coisas, que não há espaço para Deus. Ei, o Espírito de Deus quer habitar na sua vida. Aleluia. Meu Deus, o Espírito de Deus quer habitar em você. Não vale a pena perder isso por nada, por mais valioso que seja que o mundo possa oferecer. O que diferenciava Israel das demais nações era o fato de Deus estar no meio deles. O que diferencia você das outras pessoas lá fora é o fato do Espírito de Deus estar dentro de você. Só que o
irmão. Tem que fazer a diferença. Se o Espírito de Deus está dentro de você, você não fala como o mundo fala, não se veste como o mundo veste, não anda como o mundo anda, não pensa como o mundo pensa. Você é diferente. Você é diferente. Só que sabe de uma coisa: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena ser deixado de lado. Vale a pena ser humilhado. Vale a pena ser caluniado. Vale a pena ser esquecido. Vale a pena ficar isolado, ser excluído. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena por perder negócios, por mais mirabolantes que sejam, pelo fato de você não querer mentir. Vale a pena. Ei, vale a pena não trocar a sua de 50 por 2 de 25. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena cada lágrima. Vale a pena cada gemido. Vale a pena. Quando nós temos a presença de Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quando nós temos a presença de Deus, a luta derruba, a presença levanta. Quando nós temos a presença de Deus, a dor derruba, a presença levanta. Quando nós temos a presença de Deus, o homem derruba, a presença. Deseje, almeje, faça tudo, lute, ore, pague o preço por ter a presença de Deus. Porque eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: você não vai se arrepender. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos a tua presença. Mostra-nos, Senhor, o que precisa ser mudado no nosso corpo. Mostra-nos, Senhor, o que precisa ser mudado na nossa alma. Mostra-nos, Senhor, o que precisa ser mudado no nosso espírito, para que o Senhor venha habitar em nós. Nós somos santuários. Nós somos santuários. A tua palavra diz na carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O Senhor nos comprou. O Senhor nos comprou naquela cruz. Habita em nós, Espírito. Habita em nós. 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 Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. O óleo da unção exala o seu perfume, cheiro de santidade, pastores reunidos para adorar, vozes em unidade, o Espírito de Deus sopra em meu coração.